um Soluções Mulher, não é isso, Fernanda? Fernanda já começando. Fernanda tá animada hoje. Animadérrima, começando. Esse é mais um Soluções Mulher, programa idealizado pelo nosso deputado estadual, comandante Dão, um espaço que ele decidiu permitir para que nós possamos juntas pensarmos sobre nossas vidas, nossa maternidade, nossas profissões, enfim. E é um espaço para edificação, para cura, para fortalecimento, não é isso, Andréia? Sim, é maravilhoso esse espaço e a gente sempre aprende, sempre sai dele melhor do que nós chegamos aqui para fazer. Eu espero que todo mundo tenha essa mesma visão. Sim. E a gente começa assim, a gente começa de bom humor e bem à vontade, porque aqui é um espaço de descontração, bem tranquilo, bem natural, bem à vontade. E a ideia hoje, e como em todos os programas Soluções Mulher, é trazer sempre uma pastora querida para aqui com a gente dialogar, conversar um pouquinho sobre um papinho tão especial que vai rolar hoje. E hoje temos com a gente a pastora Natália Rocha, da área 311, núcleo 27, esposa do pastor Juscelino. Obrigada, querida, por estar aqui. Eu que agradeço a pastora a oportunidade de estarmos aqui juntas, né? É sempre bom debatermos temas que é tão relevante para nós mulheres, né? Para nós mulheres, e nós que trabalhamos com mulheres sabemos que as temáticas abordadas aqui sempre nos trazem muita edificação e ensinamento. Que bom, que bom. Fernanda Fernandes. Eu aprendo sempre. Sim. Eu gosto logo de aprender. Já chega falando. Já chega aprendendo. Eu já chego aprendendo. A pessoa é ensinável. Graças a Deus, né, irmã? Graças a Deus. Às vezes cabeçudinha, mas eu aprendo. Eu gosto de aprender. E a filha de Francisca, a mãe das gêmeas? Ela é aprendida também. Ela é testemunhante. É meu quadro, tem que colocar. É muito bom estar aqui, gente, de verdade. É o nosso momento, eu sempre falo isso. A gente conversa, a gente interage, a gente ri, uma atropela a outra falando, a gente gesticula. Nada mais Soluções Mulher do que um monte de mulher conversando. Mas eu sei que tem uns bolinhas que não deixam de acompanhar e interagir com a gente, e ouvir, e assistir. E seja bem-vindo, né? E sejam bem-vindos. Visitantes, muito bem-vindo. Brincadeira, todos nós. Agora é o seguinte, nesse papinho de hoje, que é super natural, eu queria que você imaginasse o seguinte: quando você ouve alguma conversa aqui acontecendo, ela é fruto verdadeiramente de uma entrosação nossa, onde a gente, durante o dia, pensa em algumas coisas, está vivendo algumas coisas e sente aquela necessidade de que, puxa, isso aqui é uma ótima conversa para o Soluções de Mulher. É assim que acontece as pautas, as conversas aqui. Às vezes a gente está lá diante de um desafio, aí dali percebe... Surge uma pauta. Eu estava no carro, assim, nanani, dirigindo, aí tive que viver uma espera e pensei numa pauta, mas não vou contar agora não, vai ser para setembro, calma. Mas uma pauta, porque é assim que acontece, né? E aí a gente troca, e aí, o que vocês acham dessa conversa sobre isso? E é assim, com essa responsabilidade, ou seja, nada que vá para você apenas, é sempre começando da gente, é do pão que a gente está se alimentando, a gente parte e diz assim, prova, vê se é bom para você. E aproveitando que esse é um momento muito especial, onde nós pensamos no nosso crescimento, principalmente espiritual também, eu quero orar com você. No gabinete do nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido, é um momento de... Esse projeto de oração é um momento muito especial que ele convida. É um projeto do gabinete, mas é um projeto para convidar todos a que nos envolvamos nessa trajetória de orarmos uns pelos outros. E oração nada mais é do que uma forma de relacionamento com Jesus. A oração é um momento em que você conversa, fala com Jesus. Se você quiser, nós vamos orar o texto que vai ser dedicado aos aniversariantes. E nesses dias eu escolhi a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica. Na segunda carta, no versículo 3, versículo 5, capítulo 3, Paulo diz assim: o Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus.
Que delícia. É Jesus nos conduzindo. Para onde o Senhor vai me levar, Jesus? Para o amor do Pai. É lindo demais, né? Sabe quando a criança precisa ser conduzida, aí a mãe pega e diz, vou te levar, vou te conduzir. Para onde você está me levando, mãe? Assim a gente às vezes precisa fazer com Jesus, né? Senhor, para onde o Senhor está me levando? Ele vai dizer, para o amor de Deus. E ele diz que ele continua nos conduzindo também à perseverança de Cristo. Você pode orar comigo nesse momento? Só feche os seus olhos e ouça essa palavra de oração. E ouça essa palavra de oração e a deixe entrar. E a deixe trazer a você um momento de paz. Pai, em nome de Jesus, como igreja nós oramos a Ti. Como igreja que foi lavada com Teu sangue e justificada com a Tua ressurreição. Jesus, nós Te agradecemos por nos conduzir. Às vezes a gente está tão perdido, Jesus. Às vezes nós nos perdemos na nossa confiança em nós mesmos, nos perdemos porque confiamos muitas vezes na palavra de alguém. Mas aí, lá vem o Senhor, com teu jeito tão bonito de nos tirar do caos, de nos tirar da confusão. E se hoje é um dia assim, Jesus, em que acordamos e o dia já está tumultuado, já está difícil, confuso, embaraçado, e agora o Senhor está nos dizendo, deixa eu te conduzir, deixa eu segurar na tua mão e te conduzir ao meu amor, e te conduzir àquilo que vai libertar você do teu medo, da tua aflição, do teu sofrimento. É assim que nós cremos nessa oração que está acontecendo, Jesus. E nós queremos ser conduzidos mesmo pelo Senhor à tua perseverança, Jesus. Às vezes nós começamos tantas coisas e paramos no meio do caminho, não porque é hora de parar, mas porque a gente desiste sempre. Às vezes a gente começa uma história de perdão e aí decide parar, decide desistir. Conduze-nos, Jesus, a perseverança em Ti, a perseverar naquilo que é para o nosso bem, a perseverar naquilo que vai nos conduzir à liberdade, a uma vida mais leve, a uma vida mais segura em Ti. Queremos a Tua condução nisso, Senhor. Aceitamos, Jesus, a Tua condução nisso. Conduze-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, a lugares altos, aos lugares altos do perdão. Conduze-nos, leva-nos, Senhor, aos lugares altos do amor. Leva-nos aos lugares altos da maturidade. Nós te agradecemos por nos conduzir, por nos levar e nos tornar aquilo que realmente o Senhor preparou para que sejamos. Em teu nome, Jesus. Amém. Se o Senhor quer conduzir você, se o Senhor quer levar você, deixa. Porque Ele sempre nos leva a lugares altos, melhores do que nós estamos. Jesus, Ele nos faz ver Deus como Ele realmente é, e Ele nos faz ver o homem como ele realmente deveria ser. E quando Ele quer te levar, te conduzir a lugares altos, é porque Ele planejou para que você seja exatamente o que Ele pensou para você. Então vai, deixa Ele te levar nos lugares altos do perdão. Mas e se Jesus, a pessoa me magoar de novo, e se me ferir de novo, mas deixa eu te conduzir aos lugares altos do perdão, que você vai estar protegido desse si. Deixa o Senhor te conduzir. Ele sempre tem o melhor.
E assim nós vamos começar o nosso Soluções Mulher, num bate-papo muito legal. Meninas estão preparadas, preparadíssimas. Você que está ouvindo pela Rádio Boas Novas, assistindo pela TV e pelas mídias sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan, nós vamos conversar de onde vem a dificuldade de dizer não. De onde é, Stephanie? Vamos colocar o nosso binóculo para descobrir de onde vem, Andréia, essa dificuldade de dizer não. Essa é a nossa conversinha de hoje, mas você que está fazendo aniversário, e eu aqui quero trazer um feliz aniversário muito especial. Uma pessoa linda, maravilhosa, o amor da minha vida. O nosso deputado estadual, comandante Dan, meu marido, está fazendo aniversário nesse domingo, né? E eu vou dedicar especialmente, agora eu vou fazer que nem o meu irmão Neder, copiando o seu tio, querendo falar uma língua estrangeira. Querendo ser poliglota. Ele não pedia desculpa, tá? Ele falava desculpa a mim, então eu pedi desculpa a mim para dizer a você que eu vou dedicar especialmente. Eu posso hoje, né? Pode, Tá você podendo. tem todas as formas. Aqui, ó, nessa câmera aqui, enquadrando geral, aí todas nós dedicando ao Dan, ao nosso deputado querido, feliz aniversário. E esse texto para você, Dan. O Senhor conduz o teu coração ao amor de Deus, isso Ele faz e você deixa, e a perseverança de Cristo, isso é real na sua vida. Feliz aniversário é a carta que Paulo escreve, a 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, versículo 5, felicidades. E uma data bem marcante, não é? Marcante, virada de década. Não é? Pois é. Então, vamos começar a nossa conversinha sobre de onde vem essa dificuldade, gente, de dizer não. Eu começo com essa possibilidade, aí eu vou enquadrar, vou alicerçar essa minha proposta aqui dentro de uma hipótese, tá? Não que é fato, Sim, mas pode ser. Hipótese é sempre assim, sim, né? É que pode ser, então vamos lá. Eu penso que essa dificuldade de dizer não e a dificuldade de traçar limites, ela pode estar associada, é uma hipótese, pode estar associada àquela dificuldade que a gente tem de frustrar o outro, entendeu? De alguma forma, deixar de ser tão legal quanto eu deveria. Então, eu fico ali, eu fico mantendo aquela dificuldade. Eu fico com dificuldade, ao mesmo tempo, de dizer não, e com isso, eu deixo de estruturar limites, deixo de mapear os limites para esse outro, e aí, tudo em nome do quê? Em nome, Fernanda, de não te causar frustração e desconforto. É por aí? Claro, ninguém gosta. Quem que gosta de ouvir não? Ai, mamãe, eu quero isso, mamãe. Eu quero sorvete. Eu quero uma boneca. Eu quero um cadeiro. Hoje nem sei se as meninas pedem boneca. Mas Pede. Nem pede. Pede, ainda bem, né? Ainda tem um time que pede, né? Então, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero, né? São as minhas necessidades, os meus desejos, enfim, as vontades. Aí, chega uma hora que, não, filha, não. Tu entende o não? Entendo. Tu entende o não? Eu não entendo. Tu não entende, não? Eu entendo. Não, Tu gosta de levar não? Não, mas sabe, depende. Agora tu falou uma coisa sensacional, a coisa de gostar. Né? Quem gosta? Pois é. É porque é uma questão que a gente precisa trabalhar desde uma gênese, desde lá de trás. Porque, assim, o que é que nos fez pensar que o não é ruim? É ruim, exatamente. Né, André? É. Stephanie, pastora Natália. O que fez a gente... O que é que causou essa versão de que o não é ruim? Isso não é uma forma equivocada desse nosso sistema, dessa nossa cultura, que muitas vezes pode trazer esse equívoco ao não, atrelando esse não a uma coisa ruim, pastora? Às vezes, até a questão do não, como frustração, porque quando criança, tudo que a nossa mãe diz não é aquilo que a gente quer muito, né? E aí eu acredito que o não explicar o porquê do não, porque até Deus nos diz não, agora, né? Exatamente isso. Que nos causa aquela frustração. Por quê? Porque para mim parece tão bom. E por que ela não me dá? Por que ela não deixa? Né? Então, eu acredito que vem associada desde a nossa infância.
E quando adulto, a gente já tem medo da rejeição das outras pessoas. Não só de frustrar. Poxa, se eu disser não, ela não vai mais gostar de mim. Ela vai achar outra amiga, outra parceira de amizade, outras pessoas. Porque eu não sou tão legal, eu não sou a que diz não para tudo. Então, além da frustração, tem de medo de causar frustração nas pessoas, a gente tem o medo de ser rejeitada. A aceitação. De ser aceito. Então, Aceito a questão toda de ser hora. aceito, né? A gente tem que dizer sim. Se eu não sou legal. Na verdade, esse tema do programa hoje, ele poderia ser desdobrado no mês de programa. Porque, assim, é como ensinar esse não, né? Como a pastora Natália estava falando. Na fase que minhas filhas eram muito pequenas, era quase que um conto de uma história ou não. Você não pode mexer aí, porque você vai se machucar. Ou você não pode subir aí, porque se você cair, você vai se machucar. Tem que levar no médico, aí vai fazer o dodó, e aquela coisa toda de criança de 2 anos e 3 anos. Então, assim, chega na fase da segunda infância, isso aí não é para a sua idade, não é adequado. Então, esse não tem uma muito explicação. complicado, e pra Né? criança Algumas entender. pessoas não têm essa capacidade, não tem, acho que é paciência, talvez, né? Essa visão de que ele precisa ser esclarecido. Irmã pra Francisca não criança. teve, não. Não, por quê? Por que não? Porque não, E eu que lutasse para entender a origem do não e por que não tem não. as mães mais antigas, Sim, era elas esse eram limite mais- mesmo. Não tinha uma... É o não e era inquestionável. Porque já receberam Acabou, delas, das pessoas também. só isso e pronto. É que é muito interessante essa coisa desse atrelar o não a uma coisa ruim a partir do ensinar o não, que vem desse movimento de sentar e trazer essa noção do que é, por que não aquilo ali, né? Tinha um programa na TV Cultura que eu achava Sim, muito sim. legal, que era o Castelo Rá-Tim-Bum. É. Era extremamente educativo e tinha um quadro que o garotinho perguntava e a pessoa dizia assim, por que? Ele perguntava, por que não? Aí ele fazia uma pergunta, a pessoa dizia, por que não? Aí ele falava, mas por que não? Aí o personagem que ia explicar dizia, porque não é resposta. Né? Então, assim, aí trazia a explicação para a criança, que é uma coisa que eu percebo que falta, agora tratando do processo, pegando o gancho do processo de ensino-aprendizado, que acontece dentro de casa, não é na escola. Estou falando dentro de casa. Pai, mãe, tutores, né? Aquelas pessoas que estão ali tutelando aquela criança. Então, assim, é importante que a gente comece a cultivar esse hábito porque isso passa por uma certa impaciência dos próprios pais, que querem que a criança adivinhe, hoje, que já então, saiba, sim. e não vai acontecer. É verdade. E essa parte de atrelar, eu baguncei com a mamãe, mas é verdade. Eu consigo agora explicar para as meninas que o não nem é tão ruim assim. O não pode ser depois, não é o momento agora. Mas na minha época de não, o não era extremamente ruim, porque eu queria fazer, não tinha sequer uma explicação. Não, porque não. E isso eu acho que, hoje em dia, não que todo mundo sabe ouvir o não, mas eu acho que facilitou o entendimento, o conhecimento, a explicação, facilita a aceitação do não e você dizer não, né? Sabe o que eu fazia com o Isaac? Muitas vezes, eu dizia o não para ele, e ele tinha uma cadeirinha do pensamento, que eu dizia adoro o essa não para cadeirinha do ele, aí ele pensamento. sentava e ficava meio chateado, né? Aí eu perguntava para ele, por que você acha que a mãe disse não? Porque também a gente quer tudo muito esmiuçado, né? A gente não tem quer que muito fazer tempo para Mastigar, joga pensar. na boca do menino, né? Sabe por que eu fazia isso com o Isaac? Porque muitas vezes Deus me disse não e era só o não. Né? E aí eu ficava assim, meio frustrada. E uma vez, conversando com o Espírito Lindo de Jesus, e foi me dito isso. Márcia, por que você acredita que não foi a sua resposta? E dali eu ficava ali meditando. Jesus, por isso, por aquilo, livramento, maturidade, crescimento, não era a hora. Sabe, Jesus me dando... Porque Jesus trabalhou muito assim. Ele também trabalhou muito assim, tipo, Francisca, pensa aí, por que não, menina, que tu é capaz. E Jesus trabalhou muitas vezes sem resposta pronta. Ele lançava uma parábola e deixava aquilo ali como semente para a pessoa pensar, digerir. Então, às vezes também é preciso perguntar para o outro, falar assim, por que você acha que agora é a hora do não?
precisamos entender que o não também é um cuidado. E na maioria das vezes ele é. Só que quando a gente recebe o não, a gente não vê isso, porque aquilo que a gente está pedindo, a gente quer na hora, né? Nós queremos fazer, a gente quer que aconteça, e a gente não consegue entender o que o outro, no caso, Deus, né? Ou os nossos pais, o cuidado que ele está tendo em nos dizer não, agora não é o momento. E isso é tão estruturante, porque quando eu uso aqui, eu gosto muito dessa palavra, né? Estruturante, né? Eu falo muito isso. E aí, o que ocorre é que essa possibilidade, a estruturação na nossa vida, é quando ela faz com que a gente acorde para algumas coisas necessárias para a nossa maturidade, para o nosso crescimento, por isso é estruturante, né? E o uso do não é estruturante nesse sentido, de ajudar você, por exemplo, na relação com o outro, a poder enxergar o outro. Sim, principalmente. Porque quando a gente, às vezes, com aquela... A pastora Natália falou uma coisa muito interessante no começo da fala dela, ela disse assim, sabe aquela pessoa que não quer desagradar, quer ser aceita, tem medo da rejeição, ela fica sim. Nesse momento, essa pessoa, ela começa, no tamanho do colo e no tamanho da disponibilidade dela, ela começa a se tornar invisível. Exatamente. Porque ela é só enxergada a partir do que ela tem. E não do que ela é. Sim. Ela é atravessada por isso. Ou seja, eu olho para ela e não vejo. Meu olhar atravessa ela porque ela é só um meio de eu conseguir alguma coisa. Eu digo tanto sim, André. E outra, porque eu já sei, ela vai dizer sim. Ela não impõe Ela não vai dizer, não, olha, isso me desagrada e eu vou dizer não. Não, ela diz sim sempre. Ainda que aquilo afete ela concorda, né? Sim. Sim, é essa estruturação, né? A pessoa, às vezes, já está sobrecarregada, já não tem condições, às vezes, de assumir uma função ou de executar uma ação, né? Sim. Mas ela tem total pânico de ser rejeitada. E simplesmente aceita. Isso, eu acredito que esse seja um dos pilares desse pavor de dizer não. É a rejeição. Eu Pois é, mas é exatamente aí que entra aquela coisa do que é paradoxal. Ou seja, a vontade que eu tenho e o medo que eu tenho de não ser rejeitada acaba me tornando rejeitada, me tornando invisível, me tornando nada naquela relação, de tanto que eu autorizo, de tanto que eu sou permissiva. Isso mesmo. Entende? Verdade. Então eu sumo naquilo ali. Não tenho vontade, não tenho eu vou ser rejeitada de qualquer maneira. É verdade, eu não vou ser respeitada. Eu não vou ser respeitada. É isso mesmo, a gente exatamente. pensa Eu não sei, eu estou sendo que- muito filosófica aqui. Não, é isso mesmo. A gente pessoa pensa se que anula, né? Se anula. Perfeito. que é muito legal dizer assim que você vai ser legal, mas você não sabe o quão é libertador dizer não. Porque eu passei assim, na minha pouca idade. Pouco, ela é bem Na jovem. minha pouca sim. idade. Nova, Natália. Tá, deixa eu falar aqui, Depois a posso? gente explica. Tá, vai. Mas eu tive na adolescência, principalmente, que a gente tem muito esse negócio de querer ser aceito em todos os grupos, em todos os lugares, em todo. E o meu primeiro não foi muito difícil, assim, não, de amizade, de dizer não vou poder hoje, eu não posso fazer isso por você. E eu me acostumei que eu estou dizendo não toda hora também. Eu tenho que fazer um programa como dizer sim, que eu já estou muito. É aquela atitude pendular. Eu saio do sim e vou eu tenho que entrar aqui no equilíbrio aqui. Não, ó. você sabe, né? Correu a Ou ponte, ela corre menina. a ponte ou ela não corre. Não tem esse meio Não termo. pode na ruazinha dela e volta. Mas aprender a dizer não, com equilíbrio, é claro, é muito libertador. Aí você é respeitado, você se encaixa, você é verdade. aceito, você é visto, Você você é é lembrado. visto, exatamente. Né? É isso que a gente Isso aí. quer pensar aqui, gente, e tentar ampliar aqui a nossa consciência a respeito da bem-aventurança, do equilíbrio, do não, do sim. E, sendo uma bem-aventurança, por que o não pode ser libertador? Claro que pode. Claro que pode. Ele pode, inclusive, me livrar do medo da rejeição, que falseia essa relação que está ali como
uma relação de amizade, quando na realidade só é amizade se eu te disser sim. Exatamente. É isso aí. Você só é meu amigo se eu te digo sim, 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 sim. Se eu sirvo, se eu deixar de servir, não sou mais amigo. Exatamente, exatamente. Então, assim, é legal a gente pensar até que ponto essa relação está sendo saudável, verdade, funcional. verdade. Se ela só funciona, André, se eu ficar ali sim, 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 O sim, tempo sim, todo. disponível, Muito disponível, complicado. disponível. A gente precisa ter essa visão crítica, né, sobre quem está ao nosso redor, em vários momentos das fases de vida que a gente vive, né? No trabalho, na igreja, em família, em geral. Porque, às vezes, a gente não percebe. A gente tem essa necessidade tão grande de ser aceito, de querer ser agradável, Sim. todos gostam de mim, na minha igreja, no meu trabalho, e eu não percebo que eu estou entrando por esse lado, por esse caminho de me anular. Até com os filhos. O engano de você achar assim, pô, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui porque eu estou vendo a necessidade. Acho que a mulher é muito isso, né? A mãe, enfim, a profissional, ela se depara com aquela situação. Por exemplo, eu e Natália. A Natália é responsável por cortar e eu por colar. Ela não cortou, aí eu vou e corto. Não, ela chegou atrasada, ela demora demais, ela é muito lerda, ela é muito lenta. Aí eu vou lá, pã, corto e colo. Faz os dois. Aí eu me sobrecarrego. Sim. E olha, eu me vejo aqui vocês falando, eu me remeti a essa questão do não, a graça de Deus. Tem gente que pensa que a graça de Jesus, a graça de Deus é um cheque em branco, entendeu? Para você fazer o que você quiser. Quando não. 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 Quando não. Só que não. Só que não. Vamos a um pequeno intervalo aqui na Boas Novas, Rádio e TV, e continuamos nas mídias sociais aí do nosso deputado estadual, o comandante Dan. Então, assim, a graça de Deus, ela é um desdobramento do não e o sim. Ela é um movimento de não e sim. Por quê? Porque a graça, ela não é libertinagem, ela é liberdade. Ela é liberdade. E assim, e se eu imagino, e se eu penso que a graça é esse lugar em que eu faça qualquer coisa que eu quiser e eu tá tudo ok com Deus, porque agora eu tô aqui e o livre é fazer o que eu quiser, eu não entendi nada da graça. Verdade. Nada da graça. Porque a graça é como uma vez aconteceu que uma pessoa estava num lugar e eles decidiram, naquele lugar, aqueles jovens decidiram fazer algumas coisas e um dos jovens se levantou e disse, eu já vou. Aí as pessoas que estavam lá falaram, que isso, fica, é tempo da graça. Aí ele falou assim, pois é, eu vou porque eu estou na graça. É isso. Eu vou porque a graça me ensina que esse não é o meu lugar, que isso aqui não é para mim. Então eu vou sair. Sim. Isso é o entendimento da graça. Então a graça de Jesus, quanto a isso, né, pastora Natália, entre esse espaço para esse entendimento de que o não é a meu favor, não é contra mim. Não é contra mim. Então, eu até gosto do não, eu até aprendo a gostar do não. Porque se ele é para mim, se ele é para mim libertador, se ele vem a mim como algo que vai me tirar do perigo, que vai providenciar para mim um livramento, eu até que gosto do não, pastora Natália. O não é pedagógico, né? Ele nos ensina. Ele nos faz refletir, nos faz sentar dizendo por que não? E eu posso aprender com aquilo. É onde nos faz pensar. É muito mais fácil muito mais aprendizado do que ouvir um sim todo o tempo. Né? Um sim é todo tempo. O sim em todo momento quer dizer que basta eu pedir que eu posso e as coisas não são dessa forma, né? Aí a gente acostuma rapidinho receber o porque o sim é sim. fácil. Ele te deixa numa zona de conforto
sempre. Verdade. Você não é desafiado, você não cresce. Verdade. A mente, ela não busca. Você Quer não ver olha uma o outro. situação? Se você tiver uma missão, vamos dizer, a melhor missão, a coisa mais linda, alimentar pessoas ou cuidar de crianças, e você tem um não, porque não tem dinheiro para fazer aquilo, você vai buscar um mecanismo. Tua mente vai ficar assim, ó, fervilhando. Eu vou conseguir fazer. Eu recebi o não, mas eu vou conseguir fazer. Vou criar outras estratégias e eu vou conseguir alcançar esse propósito. Então, ele te impulsiona, né, a ser nesse momento de desafio. Mas o sim, não, ele te paralisa. Eu ouvi você da Boas Novas que está acompanhando a gente. A Débora me manda ali, voltamos, eu tô aqui prestando atenção na André, você voltou. Então, digo sim para você que está na Boas Novas, pela rádio e TV. A gente está aqui conversando sobre uma perspectiva da graça de Deus estar totalmente envolvida com essa possibilidade de a gente entender a graça sob essa perspectiva da responsabilidade, da maturidade, do saber entender a graça de Jesus, muitas vezes naquele movimento em que o não, que a graça me diz, é livramento. É livramento, é entendimento de Jesus. Não posso ficar aqui, não posso fazer isso, porque isso não tem a ver, isso vai me tornar menor do que Deus preparou para mim. Então, é um não que eu acabo gostando, aprendo a gostar desse não, porque esse não é livramento. E aí a gente está aqui nessa conversa no Soluções Mulher de hoje. E sabe o que eu fiquei pensando também? A minha mente fica aqui, ó, tá trabalhando. Eu ouvi uma pessoa falando que um pai e uma mãe decidiram que nunca iriam dizer não para sua filha. Oh, meu Deus. Nunca iriam dizer não. Não pode dizer não. Olha o não aí. Interessante, né? Interessante. Aí a menina, como não podia dizer não, a menina estava no aniversário lá e tinham aquelas, sabe aquelas velas que fica aqueles palitinhos, né? Aí a menina quis meter a mão, a menina quase 7 anos de idade, indo para 8, quis meter a mão, o avô disse, não coloca a mão, o pai não falou nada, nem a mãe, ela queimou a mão. Que difícil. Queimou a mão. Aí eu perguntei, foi me dado alguém me perguntou o que eu achava, né? Eu falei, tem certeza? Não fala, Elson. Aí eu só dei um exemplo, numa via, né? O trânsito lá, pleno vapor, ela quer atravessar na hora lá, junto com os carros. Você vai dizer, sim, filha, vá viver. Vai que todos vão frear e ninguém vai te bater. Vai parar? Fernanda, parece que você tem que chamar aí alguém, né? Menina? Distraída. Porque até então eu acho que sim, né? A pastora Elza, não é isso? Pastora Elza respondendo também essa Nossa, questão da dificuldade em dizer não. Em primeiro lugar, o não, ele tem 2 maneiras de ser dita, né? O tom da voz, ela dá amplitude, né? E às vezes o nosso não, ele fere as pessoas. E muitas das vezes a nossa dificuldade é essa, de ferir as pessoas com o não. Mas nós temos que ter amabilidade em dizer o não, para que esse não seja uma ferida causada na pessoa, e sim dizer, neste momento eu não posso te servir, numa outra oportunidade talvez sim. A pastora Elza fala algo muito interessante. Eu queria só refletir, tá, sobre isso, sobre essa coisa do outro se sentir ferido, magoado quando houve um não. E a gente, muitas vezes, fica muito desconfortável diante do quanto que aquele não fez do melindre do outro. Fez causou ali algo de difícil, né? Naquele coração. A gente também precisa entender que nós não vamos conseguir controlar o que o outro vive. Entende? O que o outro sente. Sim. Ok? Sim. Com certeza. Aí é que entra aquela liberdade de superar esse desconforto de não conseguir agradar todo mundo. A gente vai ter que superar isso, gente. Sim. Vamos ter que superar isso, porque como é que eu vou controlar, Andréia, o coração, pastora Natália,
Como é que eu vou conseguir controlar o coração daquele outro no momento em que eu estou ali com a maior maturidade, com a maior dignidade? Olha, nesse momento, pela atenção, obrigada, não vou poder fazer. Não vai estar podendo. Não é possível. Aí, aquele outro que já está numa questão vulnerável, que já está numa vivência, já vem de um processo de muita imaturidade até, né? E aí ele recepciona aquilo naquele estado que ele está. Sim. Eu não vou conseguir controlar. É verdade. É importante que a gente também viva essa superação, Fernanda. Sim, eu concordo. Existem pessoas que são muito complicadas de receber ou não. Né? Seja em qualquer ambiente. Né? Eu diria que no corporativo, né, profissional, às vezes ainda é mais complicado. Por exemplo, você dizer um não para um CEO. Você dizer o senhor está enganado. Só se o hino dele for: sou uma florzinha de Jesus. Mas acontece. Abra a boquinha Descredencia para até cantar. Mas a acontece. pessoa. A pessoa, dependendo do status em que ela está, ela vai precisar Ela se imbuir precisa de né, Sim. uma capacidade, a sua potência, seus recursos de... Mas e se não for essa pessoa? Que Eu acontece acho que, também, assim, da gente seria lidar. interessante nós esclarecermos que assim, ninguém está te dizendo, para você que está em casa, ouvindo, ou no carro, não importa, é que você tem que dizer não para todo mundo. Não, Claro claro. que não, nós ninguém tá acreditamos na dizendo isso. potência do lado de lá. Inúmeras situações no trabalho, você lógico. vai dizer sim, tá, eu faço Sim, essa com missão. certeza. Na igreja, sim, eu faço, pastor, essa missão. Sim. Vai me custar, mas eu vou fazer, porque você entendeu que aquele momento para fazer. Mas tem a situação do não e você tem que se manter Também firme. tem que se manter firme. É isso E às que eu vezes quero você dizer. vai ter uma Vai ter a consequência, retaliação, uma isso. retaliação. E Você está consciente disso. Sim, nesse processo, o que nós estamos aqui querendo que seja olhado com maturidade, gente, com maturidade, né? Com equilíbrio, é que ninguém vai conseguir lidar ou controlar como é que está sendo A reação recepcionado do outro, né? do Com lado certeza. de lá. Com certeza, absoluto. Não é isso, pastora? Exatamente. E o aprender a dizer não, porque às vezes, até na questão profissional, o sim vai ferir teus valores e teus princípios. E como é que você vai conviver com aquilo que você preza sendo afetado por outra pessoa, porque você prefere agradar a outra pessoa e está se esquecendo de si mesmo? É aquela história, quando Aí eu é digo cruel. sim para você, eu posso estar dizendo um não para mim. Sim. E quando eu digo um não para mim, eu posso estar dizendo um sim para você. Então é tão legal a gente, Verdade. né, Ter se essa situar visão. nisso aí. Agora eu quero dar fazer uma pequena pausa para chamar a minha querida Leia, lá de Jutaí. E a pastora Leia é uma das pastoras que estão sempre aqui conosco. E eu queria convidar você, minha querida pastora, minha querida supervisora, coordenadora, que está nos acompanhando. Mande um vídeo para a gente de como é estar ouvindo, acompanhando o Soluções Mulher. E se você é de outra denominação e quer fazer isso também, faça. Está aí o celular para você mandar, o WhatsApp, aliás, para você mandar o seu vídeo com a sua participação, 993657557. Manda para a gente que vai ser uma honra. Agora, não esquece de dizer seu nome, a sua igreja e tal. Então, vamos lá, querida Leia de Jutaí, fala. A paz do Senhor, pastora Márcia, parabéns pelo programa. Eu sou a pastora Leia e em nome das mulheres da IADAN Jutaí, estou aqui para agradecer a Deus pela vida do nosso deputado, pela visita que nos fez, juntamente com uma comitiva de pastores coordenadores do Alto Solimões, e mostrando assim o compromisso com o nosso município e fortalecendo as nossas lutas por melhoria neste lugar. Eu também quero deixar o meu abraço bem apertado ao nosso pastor Jonatas, à nossa pastora Ana Lúcia, e também ao nosso deputado Silas. E que Deus abençoe a todos. E como aprendemos com o nosso deputado da Câmara, foco na missão. Olha, toda focada na missão. Focada na missão.
Obrigada, querida, por essa participação e todas as mulheres aí de Jutaí. Um beijo grande para todas vocês. Agora, nessa nossa conversinha sobre essa possibilidade do entender o não e de onde vem essa dificuldade, né? Eu acho que o binóculo já está melhor, né? Já ajustou a lente, a gente está conseguindo, Andréia. De onde vem essa dificuldade? A gente está achando aqui, porque são desdobramentos que estamos fazendo a respeito disso. E aí, nesse momento, nessa parte aqui dessa conversinha, eu queria pensar sobre essa superação. E a pastora Natália bem colocou ali que é muito interessante a gente entender o lugar do sim, o lugar do não e superar isso. Porque a gente não vai conseguir também controlar o que é que vai estar lá na cabecinha do outro enquanto a gente está dizendo aqui de boa, com respeito, Agora não dá, Stephanie. Mas é importante eu superar isso, porque aquele meu medo de... será que eu digo não para a Stephanie? Não é a hora. Ou ela está me pedindo para eu fazer algo que eu estou vendo que eu não vou conseguir, mas eu vou dizer sim para enrolar a Stephanie. E dar mais tempo, para depois eu mostrar para ela que eu não ia fazer mesmo. Mas faz sentido isso? Eu tenho que superar isso para poder ser muito sincera e muito honesta, até na relação, Fernanda, Natália e Andréia, até na relação que eu tenho contigo, de Stephanie, olha só, eu gostaria muito de dizer sim sobre isso que você está me pedindo, mas agora eu não tenho como fazer isso. E eu também não quero mentir para você dizendo que sim, quando na realidade eu já sei que não vou fazer. Que não vai dar. O não, ele é tão libertador e ele te ensina a triar quem merece a tua explicação do não e quem... Porque quando eu vejo que a pessoa não quer... Menina, eu jogo um não... Vem Francisca aqui, ó. Ela vem, eu digo não. Agora tem pessoa que, poxa, você dá o trabalho. Olha, não, justamente... Eu não quero te enganar, eu não quero dizer que eu não vou fazer, eu realmente não consigo agora. Se for uma outra vez e tal. Mas se eu ver que a pessoa vai ter uma dificuldade interna, que já basta eu com as minhas aqui para... Não, linda. Beijo, não vai estar dando, tá? E aí, eu sobrevivi ao não sem explicação, você também vai sobreviver a esse não sem explicação. É aquela frase, no momento não podemos atender, deixa o seu recado que logo retornaremos. Após o sinal, após o sinal. Coloca a mãozinha aqui, ó, e vou. Sigo feliz e plena. Eu tenho uma colega que ela diz, psicólogo é fogo, né, gente? Eu tenho uma colega que a mensagem de voz dela é assim, deixe o seu recado, se for interessante, eu retornarei. Né? É isso, porque gera até esse desgaste emocional, físico, muitas vezes, na gente. E tem pessoas, não é que as pessoas não valham a pena, mas tem situações ali que ela precisa aprender a lidar com o não dela mesma, e não sou eu que vou ensinar naquela hora, não estou nem com tempo para isso, linda. É mais nesse sentido, né, Fernanda? Essa conversa, ela funciona para a gente entender o seguinte, a gente escutando parece assim, meu Deus, que pessoa difícil, né? Não saber lidar. Mas a gente todo o tempo está aprendendo. Aqui a gente aprende toda quarta-feira. Então, se eu fui uma pessoa criada num universo de sim, né? Dá tempo para eu decodificar e passar para a próxima geração. Verdade. Porque se eu ouvir sim a vida toda, é muito prático dar o sim, o filho vai ouvir, o colega do trabalho vai ouvir, acha que vai ouvir sempre isso. E gera uma confusão, uma mazela na vida que é difícil sair disso. E a gente precisa desenvolver essa coragem, eu acredito, essa coragem e esse entendimento de que a gente não vai conseguir fazer exatamente o que o outro espera da gente, ou o que o outro quer que a gente faça. Além disso, né, Márcia, nem sempre nós também não vamos estar prontas. Sim. Prontas para fazer a coisa. Exato. Tu entendeu? A gente também vai estar ali no momento de sei lá, um caos surgiu existencial. Sim. Todas nós passamos por isso. Pessoas lindas, maravilhosas. Eu acho que até nós, como pastoras, nós temos muito mais esse dilema, porque a gente tem muita questão das pessoas nos procurarem. Concordo. E tem aquela máxima que às vezes a gente diz assim, a gente esconde a nossa dor para cuidar da dor do outro, né? Só que às vezes não dá para esconder a nossa dor, porque não adianta, que a gente não vai conseguir resolver a dor do outro. E a gente vai dizer assim, não, no momento eu não vou conseguir te ajudar. No momento eu não vou conseguir resolver isso aí, eu não vou poder estender a mão no sentido que você quer, mas eu estou em oração, estou ali. E às vezes as pessoas também não conseguem entender isso. Sim.
Porque nós também Essa temos nossas mania- crises. mania Nós de temos nossos achar que problemas. E pastora, Todo mundo tem que resolver o meu problema, Sim, menos é eu isso. mesmo. exatamente. Eu tenho que agir por você, porque nós, como pastores, enfrentamos isso. As pessoas não querem que a gente dê um direcionamento, elas querem que nós decidamos por elas. É por isso que o nosso pastorado precisa ser cristocêntrico, ou seja, Jesus no Jesus centro. é Ou quem seja, faz. porque Jesus não saía dando todas as respostas, não saía indo a todas as casas. Ele não tinha como. Ele é 100% homem e 100% Deus. E aí é preciso também a gente ver. Agora eu vou falar aqui, tá? Presta atenção, tão serviço. Eu acredito que nós, líderes, todos nós, líderes, precisamos atualizar a nossa forma de liderar também, porque muitas vezes a gente se coloca numa disponibilidade enorme. Num lugar. E, na realidade, a gente precisa estruturar essa dinâmica dessa relação. Porque se o liderado imagina que você está ali disponível e responde rápido, 24 horas do e está dia. ali. 3 da Estruturar os manhã. limites. Não, é importante, é Sim, importante tratar do movimento em que parta de um líder também, esse movimento de mostrar que, olha, eu não vou poder te atender nesse momento, porque eu sou a pessoa. Sabe o que é Isso mesmo. Tem uma frase da Cecília Meirelles que ela diz assim: o meu sofrimento me instrui. Pausa para reflexão. Eu fiquei. Total silêncio. Olha isso. O meu sofrimento me instrui. Ou seja, eu aprendo com o meu sofrer. Eu aprendo com os meus desafios. Eu aprendo com os nãos recebidos. Eu aprendo com os meus limites. Eu aprendo com aquilo que eu não posso. O meu sofrimento me instrui. E a gente vive uma vida que a gente não pode sofrer, não pode chorar, não pode dizer não, não pode... Que isso? Aí um monte de gente infantilizada, Problemáticas. imaturas, que bate pezinho e fica com beijinho. É importante esse movimento de nos apresentarmos uns para os outros como humanos. Humanos. Pais choram. Né? Homem chora sim, tá, pessoal? Djalma. Pastor sofre. E Pastor fica bem, doente. E muito. Problemas Entendeu? familiares também. Sim. Sim. Por quê? Não acredito. Imagina. Não pode, é um ser glorificado. Eu perguntei no Reavivados, a Auriette está ali, ela sabe. Eu perguntei no Reavivados o seguinte: quem tem medo? Aí um ou outro levantou a mão. Medo de levantar a mão, né? Um outro levantou a mão assim. Eu falei, então temos seres glorificados nesse lugar. Vou perguntar de novo, porque agora me deu medinho de vocês. Não foi Djalma, Djalma estava lá. Aí perguntei, vou perguntar de novo, quem tem medo? Tá. Aí o povo ficou mais corajoso para dizer que tinha medo. Pergunte aí. Eu vou perguntar aqui nesse enquadramento. Quem tem medo? Claramente. Por quê? Porque somos seres humanos. Verdade. Então, a gente vai precisar desenvolver esse entendimento, essa coragem de que a gente não vai corresponder, Stephanie, você não vai corresponder 100% 100%, à tua é maternidade, porque você é pessoa. E irmã Francisca, enquanto mãe, me ensinou a gostar dela. Ela dizendo sim, eu dizendo não, porque você não vai me tratar bem só quando eu disser o sim, se eu for não, Lindo. não tem essa. E eu aprendi a gostar das pessoas, por óbvio, independente do que ela tem para me oferecer. Perfeito. Porque senão você se torna uma pessoa interesseira. Então, tudo isso, o não da mãe, o não do pai, o não de quem está com você, forja seu caráter. Palmas para Francisca. Uhul! Depois tu me passa que eu quero anotar. Francisca, capítulo 5, versículo 4. Não E o importa não- o que a pessoa diga para você, importa que você goste dela, dizendo sim ou não para você. Eita, É, quer ser Francisca. boazinha comigo Gente, quando menina, tá. é Aí, igual aí depois que eu gente. disse não vai me dar uma patada, aí você vai receber não 2 vezes. E o não Aí, então eu mostra ficava as amizades, pianinho né? ali, vou ficar boazinha aqui, vou receber o não com alegria, cantando, para não ter um outro não. Então a gente vai se moldando, o caráter vai sendo formado nessa hora. É aquela coisa, né, pastora Natália? Aprender que o não
não é ruim. Ele pode ser livramento. Proteção. Das mães Proteção. sempre proteção. É verdade, gente. minha gente. Uma mãe dizer O filho não. está adulto. E quando um proteção, pastor diz não cuidado. para uma ovelha, ele está mostrando para essa ovelha: eu acredito que você tem potência. Que você Acredito pode que ver você coisa melhor. pode. Eu acredito que Verdade. você consegue. Quer ver uma coisa? Pastora, por mim. Eu já corto logo essa frase. Eu já digo: eu vou orar com você. Por você, não. Eu vou orar com você, porque você também está imbuído, você também está implicado nisso. Precisa estar implicado. Ué, que negócio é esse de ora por mim? E eu fico aqui, deitada eternamente em berço esplêndido. Não, vamos cuidar, vamos fazer. Não é Tem não? movimento. Uma frase que ela gosta de dizer: o céu não é perto, querida. Eu sempre disse isso. Pro Isaac, eu falava: meu filho, aí ele: mãe, eu sei, o céu não é perto. Eu falei: vamos andar. Toda uma caminhada. né? Toda uma caminhada. Agora eu quero ouvir o meu querido esposo, o nosso deputado estadual, o comandante Dan. Fala, Dan. Gente, às vezes é difícil dizer não, né? A dificuldade de dizer não está muito ligada à própria pessoa. São as pessoas que definem quando devem ou quando podem dizer não. Cada pessoa toma essa decisão a partir de princípios, a partir de cenários, a partir de convivência com determinados temas ou determinadas situações. Mas o que é importante é que dizer não é necessário. Às vezes você precisa dizer não para o filhinho que está querendo fazer alguma coisa, né? Pegar a chave do carro e sair sem habilitação, dirigindo sem o capacete da moto, né? Enfim, é necessário dizer não quando o acesso às redes sociais se torna um vício e as pessoas precisam ter limites para isso. Então é importante dizer não. Da mesma forma como nós temos, às vezes, facilidade de dizer sim, nós precisamos dizer não, não faça isto, não faça aquilo, e principalmente dizer não para nós mesmos. Diga não às vezes, isso é bom. Beijo no coração. O Dan está falando, me lembrei desse nosso, me remeteu a esse nosso último momento aqui, como é que é importante viver nessa liberdade de não nos tornarmos escravos daquilo que o outro pensa, daquilo que o outro vai pensar, daquilo que o outro vai refletir, né? da expectativa, vai, de repente, daquela opinião, né, do outro sobre mim. Ah, Andréia só diz não, então não vou falar nada com a Andréia. Não, essa opinião, Andréia, sobre a Andréia, ela está livre disso, ela está liberta disso. É um caminho, é um desafio, porque muitas vezes eu não estou falando de uma irresponsabilidade de estar desplugado sobre como é que o outro está vendo. Não é isso não, tá? Eu estou nem aí. Quem quiser gostar de mim, que gosta. Não é bem Aquele assim, louvor, meu sogro cantava. Tô nem aí, tô nem aí. Era atenção. Não é isso. É que eu não posso estar escravo dessa opinião do outro, a meu respeito, quando eu, em algum momento, estou ali estruturando aquela relação com não, com sim. E, pastora, é muito importante isso na vida de um pastor, né? Sim. Tá com essa segurança de que não é escravo. É atento, é responsável, mas não é escravo dessa opinião dos outros. Sim, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Nós como pastores, porque querendo ou não, nós queremos ter aquelas ovelhas e conquistá-las, né? E às vezes nem todas elas estão preparadas para o não. E se a gente não tiver essa liberdade de entender que não, ela capaz dela compreender, a gente fica refém de sim, não, mesmo quando a gente deveria dizer não. Então a gente tem que ter essa sensibilidade e mostrar que o não é o cuidado, é uma proteção, e dizer para ela: não, eu estou dizendo não para você porque eu acredito que você pode ver coisas melhores, que não vai dar certo, não. Se você confia, se você veio buscar em mim um conselho, então ouça esse, no momento é um não. E essa liberdade de ser um líder que não se preocupa com volume. Não se preocupa com volume. Verdade. Porque Jesus não se preocupou com volume, e é por isso que nós sabemos dele até hoje. Por quê? Porque no capítulo 6 de João, já leu o capítulo 6 de João? Mandou 70, voltou só
Jesus tinha 12 seguidores. Se você quer seguidor, Jesus tinha 12. E um pediu para sair, ficou só 11. Foi. Tem gente que né, Só quer de milhões. se lamenta, eu não tenho muito seguidor. Né? Tira uma foto comigo, porque eu não tenho muito seguidor. Isso, Mas Jesus tinha só 12. Só. Aí um pediu para sair. Então, quer dizer, o que acontece com a gente quando a gente vive uma escravidão dessa opinião dos outros, de querer agradar o outro, não supera isso e vive de volume e não tem consistência de nada? Eu tô escrava da Débora, de dizer não, que eu não posso dizer não, que eu tenho que chamar o Soluções Jovens, Natanael e Débora, falem aí. E para você que acabou de assistir o Soluções Mulher, quero fazer um convite especial para assistir o programa Soluções Jovem. Amanhã às 17 horas. Na TV e rádio Boas Novas e também através das redes sociais do nosso deputado estadual, Comandante Dan. Foco na missão. Isso aí, focados na missão. Não é? Fala. A reflexão, né, final aí que você está... Tá dirigindo o programa, Fernanda? Não, eu estou querendo que ela repita para a gente poder finalizar. A tua reflexão que você fez. Essa aqui agora, É. que é importante viver essa liberdade. Sim. E não buscarmos Ficar refém. dessa, de ser essa, de viver essa coisa de escravidão. De escravidão. Entendeu? Da multidão. Mas eu acho que isso fica para um próximo programa. Já temos uma próxima pauta. Sabe, o que eu oro e o que eu sempre almejo aqui é que esse seja um momento de edificação, a começar de nós mesmos que estamos aqui. E aí, reverbere para todos que estão ouvindo e assistindo. E que, se de alguma forma fez sentido para você toda essa conversa sobre essa superação de querer agradar aos outros, essa coisa de querer só dizer sim para poder se sair bem. Ganhar muitos e seguidores. ganhar muitos seguidores e ter só volume e não tem consistência, né? É aquele movimento em que eu digo um não e o não é estruturante, onde o não traz aquele limite certo e me faz visível e não invisível a esse outro. Fica aqui toda essa proposta para que você reflita. Então, encerramos assim. Com certeza. Obrigada pela companhia. Fiquem com Jesus. Paz.